Vamos lá. Então, olha lá. Trouxe a banca que é prima da banca CESP, né? Que é a banca Quadrix. Quadrix é igualzinha à banca CESP, CESP e Sebrae, que vai fazer o concurso da Polícia Federal, né? Então, nós temos um trecho inicial. Um boletim de ocorrência foi registrado, olha aí, e o caso será investigado. Note que você tem dois verbos. Foi registrado. Você tem aqui, ó, o auxiliar, e volta aqui comigo, ó. Você tem o auxiliar e o verbo com a terminação DO. Temos dois, ó. Temos o registrado e temos o investigado, que são verbos que aparecem o quê? Que aparecem no particípio. Então, nessa nossa frase, existe o auxiliar e o verbo com a terminação DO, que é o verbo no particípio. Aqui eu também tenho, ó, o auxiliar mais o verbo com a terminação DO, que é o verbo no particípio. Vamos analisar os dois só de curiosidade. Um boletim de ocorrência foi registrado. O que foi registrado? O boletim de ocorrência, que é o nosso sujeito. É o boletim que registra? É o boletim que faz alguma coisa? Não. É alguém que registra o boletim. O boletim, ele sofreu a ação de ser registrado. Tá vendo que esse sujeito sofre ação? E você tem aqui o auxiliar mais o particípio. Na outra construção, o caso será investigado. O que será investigado? Ó, só para treinar. O caso. O caso é o sujeito. É o caso que investiga? Não. Se o caso sofre ação de ser investigado, é alguém que investiga o caso, ele é investigado, existe o valor paciente. Então, nos dois casos, você tem o auxiliar mais o particípio. O auxiliar mais o particípio, com o sujeito que está sofrendo a ação. Isso caracteriza exatamente o que nós vimos aqui, ó. Se eu tenho o auxiliar mais o particípio e eu tenho um sujeito sofrendo ação, eu tenho ali uma voz passiva que eu vou chamar de voz passiva analítica. Então, a banca quer saber, essa locução foi registrado, participa de uma construção de voz passiva. Perfeito isso, gente. É a voz passiva, que nós chamamos de voz passiva analítica. Certa essa afirmativa. Tudo bem, gente? Bacana? Tranquilo? Vamos embora para a próxima, então. Agora, a 2 é mais interessante. A 2 é maldosa. Carinha de Idecã, hein? Idecão, que é uma banca bem cruel. Então, olha o que nós temos aqui, gente, na nossa questão 2. Praticamente, nenhum país da América Latina apresenta relação atribuível muito alta. Agora é o que interessa. O trecho é grande aqui, hein? Por quê? Existem políticas há muito tempo. Existem políticas há muito tempo. O que que existe? As políticas. As políticas existem há muito tempo, inibindo o uso de cigarro. Olha o verbo que você tem aqui, ó, inibindo. Só que eu vou procurar o sujeito desse verbo. Mas antes disso, eu quero que você veja uma outra frase aqui comigo. Se eu tivesse, ó, Pedro entrou falando alto. Vou colocar até com vírgula ali. Pedro entrou falando alto. Olhei aqui para o primeiro verbo, entrou. Quem entrou? O Pedro. O Pedro praticou a ação de entrar. Se ele pratica a ação, eu tenho aqui a voz ativa. O Pedro entrou. Mas ele entrou falando alto. Quem falava alto? Ele. Ele quem? O Pedro. Tá vendo? Não tá escrito ali, mas a ideia é, o Pedro falava alto. Se o Pedro falava alto, o Pedro, ele pratica a ação de falar alto. Esse verbo aqui, gente, também está na voz ativa. Deu para entender isso? Eu tenho no primeiro verbo, o Pedro entrou. O Pedro praticou a ação de entrar.
O Pedro falava alto. O Pedro praticava a ação de falar alto. Deu para perceber? Nos dois verbos, você tem um sujeito que pratica ação. Então, para os dois verbos, você trabalha com a voz o quê? Com a voz ativa. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha a próxima. Gente, a aula de hoje não vai ficar disponível, hein? Então, fica aí até o final, hein? Não vai, hein? Vambora. Gente, olha o que eu quero que você veja aqui nesse trecho. Deu para entender esse raciocínio? Dá só aquele ok para mim em relação a esse exemplo. Ficou claro? Bacana. Bem, então olha o que nós temos aqui, ó, nesse exemplo. Porque existem políticas, né? Então, as políticas existem políticas inibindo o uso de cigarro. Agora é o que interessa. O que inibe o uso de cigarros? Elas, as políticas. Aqui tem que interpretar para achar, hein, gente? O que inibe o uso de cigarro? São essas políticas. Existem políticas e essas políticas inibem o uso do cigarro. Se as políticas inibem alguma coisa, as políticas, elas praticam a ação de inibir. Deu para perceber? Tá implícito ali o sujeito. Mas a ideia é essa. São essas políticas que inibem o uso de cigarros. Se esse sujeito, mesmo implícito, pratica a ação, a voz que você tem aqui é uma voz ativa. Olha que questão legal, gente. Olha que legal, tá? Vamos lá. Então, sobre as vozes verbais, esse trecho, ele está em que voz? É exatamente a nossa voz, o quê? A nossa voz ativa. Ah, não, temos duas opções. Temos duas opções, não fechou nada não, ó. É voz ativa, não é voz passiva, não é voz reflexiva, não é voz passiva. Mas é voz passiva é voz ativa. Por quê? Porque o sujeito é o agente. O sujeito, ele pratica ação. É exatamente isso. A resposta é a nossa letra A. Gente, isso não tem a ver com oração sem sujeito. Quem vai participar da Semana do Português vai estudar comigo todos os casos de oração sem sujeito. Mas você viu que não é oração sem sujeito. Tem sujeito, ó. O sujeito só está escondido, mas eu tenho ali um sujeito, tá? Então, de fato, a resposta é a nossa letra A. Se eu tenho voz ativa, eu tenho um sujeito que pratica ação. Um sujeito que eu chamo de sujeito agente, tá? Beleza, galera? Já vamos falar sobre isso, hein, Aloan? Show? Alguém tinha perguntado sobre a prova, a Vângela perguntou, né, sobre a prova da Polícia Federal. O combo de questões dá tempo de fazer. Devora essas aulas. Tá? Dá tempo de fazer sim, tá? Até o português de IPSESP, que é o com teoria mais questões, dá tempo, porque ele é um curso mais enxuto, tá? Dá para detonar aí.